Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que vocês estejam nos ouvindo ou nos vendo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. Eu, graças aqui, sempre na presença da nossa querida Su. Honra! E hoje para um episódio diferente, né, Su? Nossa, assim, para uma, acho que expansão mesmo, Expan- sabe? De expansão, mentalidade, de episódio. consciência sobre o cuidar. Assim, veio, né, até a marcação de uma maneira bem diferente. A gente ficou sabendo que o nosso convidado Veio de um encontro, né? veio de um encontro, e ele é um ouvinte frequente do VimoCast, não é isso? E assim, uma oportunidade, caramba, a gente precisa levar isso para nossa audiência, é importante. E com quem a gente está hoje, Su? Nós estamos com Vinícius Pérez, que ele é médico veterinário pela USP, fez especialização em dor pela USP e em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, é doutorando em clínica médica veterinária e hoje médico veterinário de uma clínica que ele faz assistência em cuidado paliativo. Seja muito bem-vindo, Seja Vinícius. muito bem-vindo. Muito feliz de estar aqui, gente. Que alegria. Assim, assistindo do meu celular em casa e agora estando aqui do outro lado. Sendo parte disso. Muito feliz, muito grato. Tenho certeza de que vai ser uma conversa muito gostosa. Legal. E vocês não viram errado. É exatamente medicina veterinária e cuidados paliativos. E aí, a gente, Vinícius, sempre gosta de saber um pouquinho, como bons paliativistas, da biografia. E conta um pouquinho pra gente, qual que é a sua biografia? Porque sempre tem muita história por trás, né? Então, assim, a história de todo veterinário, ela começa de um jeito muito semelhante, eu era uma criança que amava animais e já sabia desde os 6 anos, minha mãe conta, para quem é de São Paulo, a gente estava no Parque da Água Branca aqui em São Paulo e lá tem muitas galinhas, peixes e gatos, que é a espécie que eu sou mais apaixonado. E ela disse que foi a primeira vez que eu disse, mamãe, quando eu crescer, eu quero cuidar de bicho. E de lá para cá, virou uma ideia fixa. Na época do vestibular, eu cheguei a pensar assim, cara, vê outras possibilidades. De repente, você tá com essa ideia fixa. Eu olhei lá o caderno das profissões inteiro e falei, não tem como, é veterinária. Né? E aí, entrei na faculdade. Durante a faculdade, já fui construindo um desejo de especializar na espécie felina, que era a espécie que eu tinha mais afinidade. Então, eu terminei a faculdade para ser um médico especializado em felinos, para ser médico de gato. Né? E na residência veio... a gente fala assim, né? Se você fez residência e não se trancou no banheiro um dia para chorar, você não fez residência direito. Né? E foi logo no primeiro mês assim, de serviço, uma crise no tocante ao cuidado com pacientes em fim de vida, um choque de pensar assim, cara, eu estudei esse tempo todo... E eu tinha esse ideal de salvar vidas, e aí agora, de repente, o que me dizem é que não tenho o que fazer por esse animal, né? E o único caminho de aliviar o sofrimento dele é encerrar a sua vida. Eu falei assim, foi um choque, né? Uma frustração. Era a única alternativa que foi posta para você. Era o caminho, o único caminho possível para aliviar o sofrimento desse animal. Né? E aí eu falei, eu vou desistir. Fui para a sala da diretora, falei assim, não é para mim, essa medicina veterinária, acho que eu não sou capaz, foi uma ilusão. Como assim, eu não conseguiria acabar com a vida dele? Ainda pela perspectiva de alívio do sofrimento. Sem nenhuma, até hoje, né, sem nenhuma avaliação de julgamento ou de moralismo, mas por uma questão pessoal, assim, eu falei assim, não é para mim, né? E aí eu tinha vários amigos da área da saúde, eu falei assim, mas espera aí, se não fosse a Lili, né, e fosse a Dona Maria, aí eu fui falar assim, como é que vocês fazem com a Dona Maria? A gente faz cuidado paliativo. Eu falei, o que é isso? E a gente estava ali, isso aí em meados ali de 2015, que ali de 2010 para frente era quando estava no Brasil ganhando mais força, visibilidade publicamente, né? E aí eu falei, poxa, interessante. E foi o tema do meu TCC da residência, né, em 2015. Que sensacional. Aí eu terminei, mandei uma carta lá pro Paliar, falei assim, escuta, porque aí não tinha assim uma formação para fazer na área da veterinária. Falei assim, vocês deixam o veterinário estudar aí? E aí começou a história. Que legal, porque olha só, boa parte da nossa audiência, boa parte de quem vem aqui é isso. Ouviu de uma forma meio aérea o que era cuidados paliativos, e isso com pacientes
ok. Agora, com pacientes animal, eu imagino que isso tenha sido ainda mais complexo. E aí, buscar uma formação por muito tempo. A gente só teve o Paliar aqui no Brasil, e eu acho que não tinha exatamente nenhuma formação específica para veterinária. Exatamente. E aí, como que foi essa resposta do Paliar para você? Assim, foi muito bacana, né, a experiência. Aí, então, eu fui, eles concordaram, né, que eu estudasse. A formação da turma era uma turma multi, né? Então, eu passava uma boa parte do curso com a equipe multi, que foi para mim incrível, porque aí com a equipe multi expandiu mais assim, né, a percepção das possibilidades de cuidado das medidas não farmacológicas. Até porque a parte farmacológica seria totalmente diferente. Então não daria para eu aprender a parte farmacológica para humanos, as doses são diferentes, a metabolização, farmacocinética, farmacodinâmica. Mas aí o mundo do não farmacológico era incrível de aprender. Então eu ficava assim, abestalhado, aprendendo sobre reabilitação, sobre... Então, e aí era engraçado, assim, tinha umas aulas que a gente assistia assim, e eu ficava assim, nossa, vocês fazem isso em gente também? E o pessoal, você faz isso em bicho? Assim, eu falei assim, nossa, passar uma sonda naso numa pessoa... E aí eu falei assim, mas por que eu tô impressionado de uma pessoa estar com uma sonda no nariz? E se a gente passa uma sonda no nariz de um cachorro, de um gato? E teve uma aula que a gente teve que era a aula de hipodermóclise. Aí perguntaram assim, quem aqui já fez hipodermóclise? Tipo, eu descobri que chamava hipodermóclise, mas a gente usa via subcutânea rotineiramente, né? Aí todo mundo assim, nossa, ele já sabe fazer isso! E eu, tipo, a gente, né? A vacina é subcutânea, na medicina veterinária, tudo. Então foi uma experiência, assim, muito rica de troca, né? Dos dois lados. Hoje no congresso encontrando vários amigos da turma do Paliar, assim, com muita saúde. Isso foi 2017, né? Tá fazendo 9 anos que eu entrei, 2017 a 2019. Então foi muito bacana. Naquele momento, 2017, né? Que você, assim, é uma referência dentro da medicina paliativa. Inclusive no cenário da medicina veterinária, como que era para os seus pares, né? Eu imagino que trouxe um certo estranhamento, curiosidade, vontade de entender o que era isso, né? Aquele profissional que questionava uma alternativa que já estava como a melhor alternativa, que era a eutanásia para os animais. Como é que foi isso dentro dos seus pares? Fora desse cenário de cuidado paliativo. Su, a gente está tendo essa conversa hoje, né? No momento em que a gente grava, num contexto aí de proximidade com o Congresso Latino-Americano. Eu tenho certeza que a sensação que eu estou tendo no Congresso, vocês têm, todo mundo tem, que é aquela sensação assim, estou encontrando com os pares, aqui eu me sinto pertencimento, eu me sinto validado, porque lá no meu local de trabalho ninguém entende o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? Todo mundo tem essa sensação. Era um pouco isso. Então, enquanto eu estava ali entre paliativistas, eu falava, cara... Isso é lógico, é o que faz sentido. É uma forma de cuidar que faz todo sentido. Para todas as vidas, né? Para todas as vidas, né? É vida. Você falou assim, uma coisa muito forte, né? Gandhi diz assim, tudo que vive é teu próximo, né? Então, quando a gente fala de amor ao próximo, né? A gente está falando de amor à vida. E aí, eu fora desse contexto... tinha, às vezes, a dificuldade dos colegas compreenderem pelo mesmo motivo que outros profissionais da saúde têm dificuldade de compreender, porque nunca ouviram essa abordagem na sua formação básica, nunca aprenderam. Né? Poucas pessoas têm contato com cuidado paliativo na sua formação básica. Ao mesmo tempo, então eu contei que eu estava na época da residência, e eu fui fazer uma reunião clínica no hospital para a equipe toda, dos residentes, estagiários, staff, e falei, vou falar de cuidado paliativo. E foi um dia super marcante, assim, de muita emoção, e de um monte de gente vir falar comigo depois dessa reunião clínica, algo que de lá para cá se repete, virou rotineiro, que é uma sensação de identificação de tipo assim, isso faz todo sentido. De alguma forma, eu sentia esse incômodo, de alguma forma eu não entendia alguma coisa que estava precisando ser diferente, mas não sabia dar nome, porque eu nunca aprendi, né?
E aí a gente vai aprender que não é bom senso, que não é boa vontade, que é técnica e que tem forma correta de fazer, né? Então, quando as pessoas descobrem, como foi para mim, né, fica assim, nossa, como que eu não... Eu ouço isso assim, frequentemente, como que eu não aprendi isso na minha formação? Sobre vários aspectos. Quando você ensina a avaliar a funcionalidade, identificar a curva de declínio funcional, tipo, como é que eu trabalhei esse tempo todo sem fazer isso? E essa pergunta tem que se fazer mesmo, né? Como que a gente trabalha sem aprender isso? Cara. E a gente sempre gosta, Vinícius, que os nossos convidados compartilhem um caso. E eu imagino que a gente compartilhou rapidamente nos bastidores alguns. Tem algum caso, assim, que te marcou durante essa vivência? Você gostaria de compartilhar? Tem muitos. Teve um caso, assim, eu conto bastante em aula, assim. Esse me marcou pela emoção, né? Eles marcam por diferentes motivos. E esse, então, era um caso, assim, de um paciente jovem, com um quadro de um tromboembolismo grave, agudo, e que ia ser fatal, né? E aí tinha uma história familiar que era assim, haviam crianças envolvidas que não estavam presentes no momento do acontecimento desse quadro de tromboembolismo. Então a mãe me diz assim, eu estou muito preocupada, porque se eu estou entendendo o que você está me dizendo que ele tem pouco tempo de vida. Eu falei, você entendeu certo. E a preocupação era, meus filhos saíram de casa, o amigo dele estava aqui, bem. Tinha quantos meus anos? filhos vão voltar para casa, 3 anos de idade. 3 anos. E então, como é que a gente elabora um plano, né, de cuidado para que o gato pudesse ter o cuidado que merecia, dignidade, a sua vida honrada e validada até a sua última respiração, e como é que a gente cuida dessa questão familiar, né? E sem me delongar muito, a história é marcante porque, assim, deu tempo das crianças voltarem. Então eu construía com eles assim, né, olha, é importante, né, que a gente possa construir uma história do cuidado para não ter essa questão do eu saí daqui, ele estava bem, eu voltei, ele não estava bem, que a gente inclusive sabe que para a criança ela poderia fantasiar muita coisa, né? Gerar um luto mais complicado. Então a gente falou assim, é importante a gente construir uma história do cuidado. Então a gente vai dizer que está doente, vai mandar foto, mostrar que ele está recebendo cuidados, né? E aí voltaram, e aí quando eles iam ver o paciente, ele começou a morrer, né? E a morte aconteceu naquele momento de chegar para vê-lo. Ele entrou em processo ativo. Foi agudo, né? Assim, foi uma coisa muito aguda. Então, sim, era um processo ativo, mas não era nem dizer assim a consequência de um processo. Foi algo bastante agudo. Uma arritmia, né? Então eu converso ali com a família, né, sobre a questão de reanimação ou não reanimação. A gente não ia proceder com a reanimação dado o prognóstico de irreversibilidade, de gravidade, né? E aí a criança queria ver o amigo dele, né? Então, assim, sempre eu vou me emocionar quando eu lembrar, né, como é que foi esse momento de despedida, né? Que eu digo assim, olha, você pode ficar aí o tempo que você precisar com ele. E era eu que precisava de tempo, né? Então, foi no hospital, né? Aí ele foi lá, fez um carinho, assim. Lindo. Virou, tipo, era isso que eu precisava. E eu tava, assim, em frangalhos. Né? Imerso vendo aquela cena daquela despedida. Assim, né? É sobre amor, né? É assim, as pessoas falam assim, como é que você dá conta, né, de entrar em contato tão intimamente, tão frequentemente, tão profundamente com a dor e com o sofrimento? Porque não é só a dor e o sofrimento, né? Há dor e sofrimento. Eu estava em sofrimento naquele dia, era muito triste essa história. E também havia amor ali, né? Nessa história. Há amor nessa história, né? E então... havia um sentido ali que transpassava, inclusive aquela dor. Eu não sei nem dizer em palavras o que era
aquela cena ali, né? Mas só sei que, assim, eu estava ao mesmo tempo grato de poder ter recurso para sustentar aquela situação e para saber conduzir, né? Para conseguir dar o devido suporte para aquela família num dos momentos de maior dor da sua vida. Essa é uma história marcante. Nossa, que lindo. Isso. Obrigado por compartilhar. Eu até estava lembrando aqui, eu tenho um grande casal de amigo meu que entrou em contato comigo, acho que eu nem compartilhei isso com a Su, porque o cachorro deles, que tinha um carinho imenso, até mandar um abraço para Chari pelo Nicolas, são ouvintes do nosso podcast, e veio num processo de um câncer avançado, sem proposta de tratamento modificador, e muito sofrido, diz, poxa, como agir agora? Como que vamos fazer isso? E aí me mandaram mensagem perguntando exatamente sobre cuidados paliativos dentro da parte da veterinária, né, e de algumas orientações. E aí eu acompanhei um pouco esse período, mas eu sei também o quanto que é importante esse período de luto pós-partida, né? Acabou que o animal faleceu, e aí esse tempo que se fica depois e essa forma de despedida que você traz, de quanto que você trazer uma participação no processo é importante para a família, para quem está envolvido naquilo. E como que esse olhar é importante, né? Isso é fundamental. A gente sabe que o desfecho vai ser inevitável, mas a forma como essa história vai ficar contada aqui dentro, né? Então eu falo assim, meu coração ele não tem 4 câmaras, meu coração ele tem 6. Tem 2 átrios, 2 ventrículos, mas tem a salinha da avó Olga, tem a salinha da minha gata que morreu, e às vezes eu vou lá visitar essa sala. Então eu digo assim, se essa sala tá suja, escura, empoeirada, se ela é um lugar árido de entrar, né, toda vez que eu entro, eu vou lá visitar, é dolorido. Agora, se eu chego lá e essa salinha tá, né, decorada de um jeito gostoso, é confortável, é quente, então eu chego lá e eu tenho saudade. Né? Eu fico triste, tenho uma dor da saudade, mas é uma história que eu lembro com amor. Então a história do cuidado, a história da morte faz toda a diferença. E você falou do luto, né? O luto pela perda de um animal, ele pode ter alguns fatores que complicam mais a pessoa viver esse processo se essa pessoa não recebe validação e reconhecimento desse luto, né? Que é super frequente. Né? Então, mas você tá assim por causa de um cachorro, mas nem era uma pessoa. Por que você não compra outro? Como o luto não reconhecido, né? Diante de tantas perdas que a gente sabe, né? E a gente sabe também que o reconhecimento social, a validação e o amparo social é um elemento importante para você vivenciar o seu luto. Né? Então, muitas vezes, não raras vezes, aonde a pessoa vai encontrar isso? No veterinário, que também, falando aí da lacuna da formação, né? Se eu não sei muito bem como é que eu lido com isso, eu posso também não saber dar o devido acolhimento, Sim. né? Assim, nossa, dona fulana ainda tá assim, né? Já passou não sei quanto tempo. Até porque não é sobre bom senso, né, que a gente está falando, e nem sensibilidade, é sobre uma técnica estruturada para acolhimento ao luto. Total. Agora eu queria até utilizar esse exemplo que você trouxe, desse gatinho que você cuidou, quando você traz, né, que o paciente, diante do tromboembolismo, foi conversado com a família que não havia uma indicação de uma reanimação diante de um cenário irreversível. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a distanásia, né, dentro da medicina veterinária. Como que você visualiza isso e qual o papel dos cuidados paliativos diante dessa realidade que a gente vê muito hoje também, né? Olha, Su, vou fazer uma análise que, obviamente, não precisaria nem dizer isso, ela não pode generalizar e dizer que todos os casos estão inclusos nisso, né? Cada caso é um caso. Mas, de forma geral, não generalizando, mas de forma geral, e também da forma que eu enxergo, que outra pessoa pode pensar de uma forma diferente, a minha análise é a seguinte, minha avaliação. Me parece que a intensidade e a frequência com que se realiza, né? Com que
tá presente a distanásia na vida das pessoas é diferente da intensidade e da frequência com que a distanásia está presente na vida dos animais. Me parece. Não tem estudo sobre isso que eu conheça. Talvez, na minha avaliação, o que pode influenciar isso? Se amanhã você ficar doente, ou você tem um plano de saúde ou você tem o SUS. Se amanhã teu cachorro ficar doente, você vai ter que desembolsar. Né? Então, o custo é maior. Isso já é um limite para você ficar ali, por exemplo, lá, um mês na UTI, pagando R$3.000 de diária, né? Já é um limite. Soma-se a isso que você tem um recurso que para a pessoa não está disponível, né, aqui no Brasil, que é de cessar essa vida. Né? Uma outra avaliação que eu penso disso é assim, a gente sabe que a gente foge da morte como o diabo foge da cruz, né? E tá tudo bem. Às vezes o pessoal fala pra mim assim, nossa, mas você tem medo de morrer? Eu falo, morro de medo. Nossa, mas você é paliativista. Não tô nem um pouco com pressa, nem... Eu sou hipocondríaco, qualquer coisa eu já acho que eu vou morrer. Não, e isso é muito importante, Vinícius, você trazer, né? Porque às vezes as pessoas, nossa, mas vocês falam tanto sobre morte, né? Vida e morte. E aí eu e a Su a gente tá aqui em São Paulo nessa temporada e a gente tava no táxi. Aí a gente tava vendo, passando no cemitério, e conversando e tal. E assim, não, porque eu morro mesmo de morrer. Não, sobre isso. E aí, não, no meu leito, eu já sei, mas assim, não, bate na madeira, fato, né? Não é o que eu quero. É sobre no sentido de que tenho as minhas diretivas prontas. O fato é que, vivenciando tantas mortes, me trouxe uma fome de viver, que isso me traz Ai, não quero que chegue. E é sobre isso, não é uma coisa de não queremos falar sobre isso. Até porque quanto mais eu falo sobre isso, mais eu falo de, nossa, é muito bom estar vivo. E eu acho que esse é o ponto, né? Até o nome do podcast, né? O pessoal pergunta e tal. É vida e morte. E é exatamente isso. Eu acho que quanto mais você conversa sobre isso, e você fala, mais dá vontade, mais dá essa sede, essa gana por viver e por se estar presente. Era uma coisa que a gente estava falando com a Ana, né? O quanto que a gente está presente naquilo que a gente está fazendo. E o quanto que o cuidado paliativo, quanto mais a gente faz, me tornou certamente um melhor médico, mas me torna muito melhor um ser humano. Um melhor pai, um melhor esposo, um melhor amigo, de estar presente e valorizar as relações. Porque valoriza a vida. E não sobre a negação da morte, né? Não é sobre isso. Você falou que é vida e morte, né? E o que está entre a palavra vida e a palavra morte? No sentido de... Na verdade, entre a palavra vida e a palavra morte, você tem a palavra amor. Né? A última letra da palavra vida é a letra A. E a morte começa com humor. Né? Então é sobre amor, né? O que a gente está conversando. É sobre a vida e é sobre amor. E eu dizia isso, da gente fugir da morte e tal, da gente não gostar disso. Então, na minha leitura, no meu entendimento, seja eu... enxergando um caminho de antecipação e de abreviação. Seja eu enxergando um caminho de prolongamento, e aqui a gente está entendendo que é um prolongamento da vida biológica, sem a menor chance de sobrevida plena, sem existir uma vida biográfica. Né? E aqui eu não estou nem atribuindo, na minha leitura novamente, adjetivando se qualquer um desses caminhos está bom ou ruim, certo ou errado. Né? Porque mesmo quando a gente fala de prolongamento artificial da vida, eu entendo que se eu falar assim, ferrenhamente, assim, isso é uma distanase, isso está errado, pode ser perigoso, porque tem situações ali que você fala assim, tá, mas tem outras questões. Enfim, para não me delongar e não ficar confuso... A análise sobre uma distanásia não é só algo que toma o técnico, né? Exatamente. Tem várias questões, a gente precisa muito individualizar para colocar aquilo ser, como uma assim, distanásia. Né, querendo acertar, de falar assim, distanásia é errado, às vezes incorrer num erro, né? Mas o que eu ia dizer era que sem adjetivar, sem dizer se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, o que a gente está fazendo é fugindo, né? Ou eu abrevio, antecipo, ou eu não deixo acontecer, eu estou fugindo da morte, né? Não encarar. E o que a gente conversou aqui agora não é sobre romantizar, naturalizar no sentido de que eu acho legal, mas de não fugir disso, encarar e reconhecer o que me cabe enquanto médico veterinário, o que me cabe enquanto profissional da saúde diante da morte, de fazer de melhor pelo meu paciente.
Mas isso era para responder a tua pergunta, né, sobre a questão da distanase e talvez, então, na veterinária, por haver a possibilidade da cessação da vida num contexto específico, segundo critérios técnicos e éticos bem estabelecidos, talvez esse não encontro com a morte venha mais pela eutanásia do que pela distanásia. Mas qualquer um dos dois caminhos é assim, a gente não está querendo encarar não que é vai... sobre isso, né? E eu tô até lembrando Não sei se eu me fiz confuso, se eu me Não, fiz fez claro ou muito se foi sentido. confuso. Que é muito mais comum essa questão, né? A gente luta bastante pela ortotanásia, que é esse caminho de nem antecipação e nem de prolongamento, mas dentro da nossa realidade da medicina, o que é muito comum é a gente ver a distanásia. E dentro da medicina veterinária, para vocês é muito mais comum ver a eutanásia, que é uma ferramenta. Que poder liberal. de síntese. Olha, eu Acho fiquei que- aqui 10 minutos assim isso. fazendo. Obrigado. Mas, acho que é isso. E eu nunca tinha parado para refletir, mas faz muito sentido. Não que não se tenha, né, nesse caso, a realidade da distanásia, mas menos frequente. Mas estava até pensando no caso de uma pessoa próxima a mim que teve um gatinho, que teve um problema hepático e foi evoluindo para uma piora clínica. A nossa impressão, tanto minha quanto do médico veterinário, que entrou numa fase final de vida e no momento que estava caminhando para um processo ativo de morte, esse médico estava viajando, outro médico avaliou e houve a discussão de uma hemoglobina baixa, vamos transfundir. Mas estava tão posto que a gente estava num cenário de uma falência de múltiplos órgãos e que eu fiquei em dúvida, mas eu estava brincando do outro lado, né? Eu não estava como um médico na cena do cuidado daquele paciente. Eu fiquei mas será que há uma indicação, né, posta daquela transfusão para esse gatinho? Para mim, mas com a minha experiência em pessoas, eu acho que ele está entrando num processo de vida de morte. E aí a fala que essa familiar me trouxe foi, mas o médico falou que a gente não poderia tentar até o fim. Foi feita a transfusão e o gatinho morreu no mesmo dia. Então, assim, claro que a gente está falando só de um exemplo, mas acontece que eu fiquei pensando talvez se aquele médico veterinário não tivesse uma ferramenta de comunicação, de saber acolher, de saber nomear, de que aquilo era uma indicação técnica, e não trazer de que a gente não pode tentar, a gente tem que tentar até o fim. E que ainda eu escutei a fala da familiar que me trouxe isso. Será que foi aquilo que o profissional trouxe mesmo? Será que foi aquilo que ele queria compartilhar? Então, quando eu trago dessa distanase, é sobre isso, que às vezes o profissional, né, e o profissional médico, seja médico de pessoas, seja médico de animais, às vezes se sente obrigado ou levado a tomar uma decisão que ele não tomaria, pensando tecnicamente, mas ele usa esse argumento de é porque a família não está preparada e traz isso para a família. Né? E eu acho que uma das habilidades do cuidado paliativo é isso, né? De trazer esse aprendizado para o profissional paliativista para ele se sentir seguro para tomar as melhores decisões. Perfeito. E eu acho que isso cabe muito, inclusive, para a medicina veterinária paliativa. Perfeito. Sair da subjetividade, né? Mas será que se eu não fizer, eu estou negligenciando? Mas e se? Mas o que e ir para o concreto, para o objetivo, à medida que você tem escalas de prognosticação, você tem a literatura aí embasando você para tomar decisões e saber que você não está sendo negligente, que você está fazendo uma indicação técnica baseada em evidência, que a tua comunicação também é uma intervenção técnica efetiva de cuidado, né? Talvez tenha uma questão aí nessa história de contexto, né? Então, além de às vezes faltar recurso para o profissional, porque não aprendeu sobre isso, o contexto, né? Ele não sei se não acompanhava, não sabe da evolução, e aí ele fica, será que então que se eu não fizer eu estou errando? Mas independente do que for, nosso objetivo aqui não é avaliar essa história, evidencia uma lacuna na formação. E além disso, né, dessa fala, desse exemplo especificamente, e ainda parece que ele está ofegante, então a transfusão vai melhorar disso, mas a gente sabe que há ferramentas medicamentosas para melhorar a dispneia, inclusive num conceito de congresso. E nisso... A gente sabe. Agora mas a gente não sabe. Agora, eu e o Rony, a gente tem uma característica de, assim, a gente vê as lacunas do cuidado, né, do que estão fazendo, não como uma forma de, primeiro,
ficar, acho que, culpabilizando o profissional de saúde, colocando o dedo, ou ficar aqui simplesmente, isso é um absurdo, olha que estão fazendo coisas erradas, nós sabemos, a gente vê isso como uma oportunidade de transformação no cuidado. E a gente sabe que hoje você também está com um olhar muito além da assistência aos seus animais, que você cuida também, para capacitar esses profissionais de saúde. Como que vê essa construção dentro de você? Veio a partir de demanda, né? Então, inicialmente era uma demanda pessoal, de um sofrimento pessoal que me levou a buscar capacitação, e logo em seguida uma demanda de sofrimento dos colegas que também... Então, esse cara, ele não foi para casa feliz nesse dia, ele foi para casa assim, será que eu estou acertando? Será que eu não estou acertando? É isso mesmo que tem? O máximo que eu tenho para oferecer é isso? Fadiga de decisão mesmo. Exatamente. E aí, então tem essa demanda, e aí as pessoas olham e falam, opa, o que esse cara tá falando ali no podcast? Nossa, eu passo por isso. Exatamente. Né? Então, dessa demanda, e também de uma evolução de como a sociedade se relaciona com os animais, de uma evolução do cuidado paliativo na nossa sociedade aqui no Brasil. Então, as pessoas também hoje demandam um cuidado de mais alta qualidade para o seu animal, o que não significa excesso de invasão, que muitas vezes vai significar um bom cuidado. Então, os profissionais estão tendo internamente uma demanda por buscar uma maior capacitação, e também do ponto de vista, eu vou chamar de mercado, demanda para aprender. As pessoas hoje falam, eu quero cuidados paliativos para o meu gato, eu quero cuidado paliativo para o meu cachorro. Né? E aí as pessoas estão buscando. Então, a gente hoje, eu ofereço mentoria, eu ofereço curso de capacitação, né? São alguns anos aí, desde aquela história, né, que a coisa vem evoluindo, né? É uma construção de quase 10 anos dentro da sua carreira, que eu te escutando, eu vejo você transformado. Totalmente. Por isso, de forma técnica, e claro que o cuidado paliativo traz isso, né? No momento que você se transforma tecnicamente, você também se transforma como, né, Eu fico pensando se alguma outra especialidade, pensando assim, óbvio, com todo o respeito do mundo, que bom que existe, precisamos de todas. Eu fico pensando assim, um nefrologista, um cardiologista, será que na pós dele ele passa por essa coisa assim, cara, eu me transformei, porque eu passei por isso, acho que muitos passam por isso na formação, né? Você fala assim, eu me transformei como ser humano. Né? Mas eu acho que, e nessa transformação vem uma urgência de ajudar os outros, né? Também a terem acesso a esse conhecimento, né? Que não pode ficar restrito a poucas pessoas. E aí hoje fala um pouquinho do que você tem hoje de oportunidade para o profissional de saúde. Você tem a mentoria, a capacitação, fala pra gente. Eu sou professor convidado em alguns cursos de pós-graduação na veterinária, então, de diversas áreas, de clínica médica, de oncologia, de reabilitação, de neurologia, eu dou aula como professor convidado em alguns cursos de especialização. Para quem, se tiver veterinário assistindo, eu sei que estão ansiosos esperando, tá para sair muito em breve, a especialização que eu coordeno para o público médico veterinário, a especialização em cuidados paliativos, né? Não se tem hoje no Brasil ainda. Temos alguns outros cursos, eu já ministrei, assim, já coordenei alguns outros cursos. Nos últimos 2 anos eu estava focado em outros projetos, incluindo a mentoria mais direcionada aí, individualizada com os colegas, e aí estava pausado esse curso, ele vai voltar. Entendi. Que legal. Então, aí tem a mentoria, tem alguns cursos que a gente faz esporádicos, assim, de desenvolvimento de habilidade de comunicação, de aconselhamento em luto, de manejo de sintoma, alguns cursos de curta duração. Na medida do que o tempo e a vida permite, eu vou montando os módulos. Eu brinco, né? Que é mais projeto do que tempo, né? Exatamente. Horário do dia. Exatamente. E até aproveitando, né? Que eu vejo isso uma grande potência no que você faz. Como que hoje está o cuidado paliativo veterinário para fora do Brasil, no mundo? Eu posso te dizer isso com base no que eu acesso da literatura, né? E pode ser, então, que minha visão está enviesada ou limitada, né? Então, a gente tem hoje um movimento norte-americano acontecendo. Quando eu fui fazer aquele TCC em 2015, eu lembro que eu fui para a biblioteca da Faculdade Veterinária da USP, uma biblioteca enorme, um acervo enorme, eu encontrei 2 materiais.
Um deles era um parágrafo, que o título era Cuidado Paliativo, num livro de terapia intensiva. Era um parágrafo. Interessante. E o outro, uma tese, foi o mestrado ou o doutorado? Eu imagino que foi o doutorado, me perdoe se eu estiver enganado, da Karine Asbeck, que começou a trazer, era uma tese sobre manejo de dor para cães oncológicos, que é quando começou a se falar de cuidado paliativo na medicina veterinária. Também vou me enganar se eu falar o ano aí que eu não tenho de cabeça. Enfim, tinha pouco material. Hoje, a gente tem uma das revistas grandes, uma edição de 2011 que abordou cuidados paliativos de uma grande revista de medicina interna veterinária. E em 2019 eles fizeram uma revisão assim, o que mudou em 8 anos. A gente tem pouca publicação. A publicação norte-americana é muito focada em como que quando chegou num momento em que a escolha foi pela realização da eutanásia, aí vai fazer essa eutanásia de uma forma que eles vão chamar de uma eutanásia humanizada. Então, o enfoque da comunicação empática, afetiva, compassiva, do suporte ao luto, é dentro de um contexto de realização de eutanásia. Né? Então, da forma como eu vejo, ainda, assim, também não conseguiu, a gente não está mundialmente falando, assim, num nível de falar, de discutir tudo que eu posso fazer de bom em vida para aliviar sofrimento, né? Tá bem superficial a discussão, mas avançando. Tá inicial, né? Acho que precisa começar de algum jeito. E eu tô junto com vocês, assim, quando você diz de que é enxergar essas lacunas como terreno fértil para a gente desenvolver. Coisa boa. E qual que você acha que é um dos principais desafios hoje? Seja pela perspectiva do médico veterinário, ou melhor, do profissional veterinário, não estamos falando aqui só da medicina veterinária, do profissional que cuida do animal e também dentro do cuidado paliativo, né? Quais são os grandes desafios dessas duas perspectivas? Achei difícil essa pergunta. Tão difícil quanto ampla, tão difícil quanto o problema é complexo, né? Mas eu vou botar ali meu voto na educação, na formação, né? Acho que o maior desafio é ainda uma formação insuficiente para esse contexto. Então, o profissional fica realmente... eu brinco, eu falo assim, que a gente é chamado de profissional da saúde, falo, devia ser profissional da doença, porque a minha formação inteira eu aprendo sobre doença. Então, minhas aulas de clínica médica hoje vai ter as doenças do trato respiratório, as doenças oncológicas, as doenças cardiovasculares. Assim, eu saí especialista em doença, né? Então, com certeza a formação como a base, né, a primeira lá. Eu vejo as discussões no Congresso, né, de outros níveis de política pública, de acesso, a gente ainda está um pouco antes. Então, e também isso vai precisar de ser um processo, né? Não vejo, por exemplo, como uma resposta para isso ser a gente ter hoje uma disciplina de cuidado paliativo obrigatória na graduação, porque não teria... Nós temos mais de 500 cursos de veterinária no Brasil, não teria quem ensinasse, quem soubesse ensinar cuidado paliativo nesses cursos. A gente está ainda numa fase, né, discutindo... De formação. E de, assim, de informação. As pessoas, às vezes, trazem algum desafio, vejam isso como um desafio, talvez tragam alguma resistência por não saber. E não por, às vezes, perceber que aquilo realmente, por exemplo, é importante para ter no seu curso de formação. Né? Então, acho que esse é o segundo momento para as pessoas terem... E eu bati na tecla da educação, porque você esbarra na primeira... No básico, né? Então, você tem o paciente ali na tua frente, você não sabe titular opioide, você não sabe fazer um manejo farmacológico, não farmacológico paliativo da dispneia, como é que você vai avançar se a gente parou ali no... Né? Então, a gente diz que o sintoma físico é uma urgência e que você não consegue cuidar do sofrimento total se o indivíduo tiver com dispneia. Entendi. Como é que você vai falar de outras questões? Entendi. Por isso, eu bato nessa tecla de que, assim, a gente ainda está
né, nessa barreira. Entendi. O desafio do acesso, dos animais terem mais acesso ao cuidado paliativo vai vir naturalmente, mas acho que agora o grande desafio é isso, as pessoas terem a informação. Seja a pessoa que tem o seu animal, de perceber a importância disso, de pensar em outras, de saber que há outras formas de cuidar do seu animal, e desde o profissional que cuida de animais, de saber que há uma forma adequada de você cuidar do seu animal. É uma fase de tomada de consciência, né? De todos, assim, acho que esse é um ponto. Para vocês terem uma ideia, assim, com a minha vivência e com a minha experiência, muito ainda hoje do que eu busco de referência é extrapolado da saúde humana, porque você não vai ter essa evidência de ensaio clínico, de revisão para cão e gato sobre vários aspectos do cuidado. E hoje a gente está, né, no Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, e a gente teve algum espaço para se falar sobre isso? A gente está hoje a gente tem mais veterinários já, como eu falei, de lá para cá formando. Então a quantidade de veterinários no Congresso está maior. Você encontrou outros veterinários no Congresso? Tem outros veterinários, que legal. tem outros colegas. Tem um livro, não foi? Que tá sendo... Eu fui conversar com o colega, parabenizar ele pelo livro que ele escreveu. Então, que assim, legal. hoje eu vejo aquela história de sofrimento que começou lá atrás, como é para ser, tomando autonomia, e a coisa está agora espalhando, né? Esse movimento se concretizando, seja através da capacitação, da mentoria, do livro. Então, profissionais se organizando em formação de associação para começar a organizar a coisa. Eu hoje estou indo pro lado acadêmico, né? Então, na minha pesquisa, acho que falta bastante a gente ter embasamento de pesquisa, né? Agora, estamos aqui, assim... né, falando de lacuna, de falta, que é uma realidade, mas também, a gente tem motivo para ser muito otimista de que o assunto se desenvolveu bastante nos últimos anos e gera impacto, que é o mais importante, na medida em que os animais e as suas famílias estão recebendo cuidados melhores hoje. E a resposta que a gente tem dessa família, ao receber cuidado paliativo, mostra que a gente está no caminho certo e o valor dessa história. Então, a pessoa, eu imagino que deve ser muito semelhante, né? Famílias, às vezes, dizerem assim, nossa, você chegou num momento terrível, você me deu a pior notícia, mas que bom que foi esse acompanhamento, que bom que foi essa consulta, eu estou saindo mais aliviado, tive outras experiências diferentes. Que bom que teria sido se tivesse, que bom que teria sido se tivesse sido como foi aqui. A gente vê no consultório, no dia a dia, o resultado do cuidado bem feito, de qualidade, né? E isso é gratificante e animador para a gente se desenvolver. Tanto que hoje você trabalha. Fala um pouquinho hoje do seu trabalho, até para o profissional, né, veterinário perceber que hoje você trabalha com cuidados paliativos no seu consultório, né? Então, um hospital em São Paulo exclusivo para gatos. E eu trabalho exclusivamente ofertando assistência em cuidados paliativos para os pacientes do hospital, né? Então, a gente tem também, são 6 anos, né, desde 2019 que eu estou lá, educação continuada. Então, a equipe hoje muito mais consciente. Às vezes, algumas famílias trazem relatos que eu não fico nada orgulhoso disso, eu fico triste de dizer assim, nossa, meu gato recebeu um cuidado que um familiar meu humano quando teve hospitalizado, não tinha um serviço de cuidados paliativos lá. Né? E aí eu não fico zero orgulhoso com isso, fico triste de não ter, mas mostra assim, a eficácia da importância desse serviço. Né? Então, e o quanto que as coisas se conectam. A gente retoma, quando a gente está falando sobre uma vida com qualidade até o fim. Né? A partir do momento que ela faz essa ligação de que, olha, o meu familiar não teve acesso a isso que o meu gato está recebendo. E para muitas pessoas, o que a pessoa tem de referência do que é família é o gato. É um amparo social, né? É um suporte, é alguém com quem tem vínculo significativo, que viveu marcos da sua vida significativos. Né? As pessoas dizem assim, só falta falar.
Não falta, porque a gente sabe muito bem que a comunicação verbal Não é preciso, né? não é a mais importante, não é que não é a mais importante, mas que o não verbal fala muito. Então, essas pessoas têm verdadeiros vínculos significativos com esses indivíduos, né? É alguém importante na sua vida e na sua família que vai se despedir, né? E isso vai gerar sofrimento. E isso merece cuidado, como que você falou, que é vida, né? Então, eu realizo interconsulta do paciente internado, o paciente crônico estável acompanha em ambulatório. A equipe hoje tem uma consciência de encaminhamento precoce do paciente ser acompanhado desde um momento mais precoce. Quando identificado que esse paciente precisa de um cuidado mais especializado, ao mesmo tempo a equipe tem competência para, em muitos casos, conduzir como eu conduziria, e aí eu olho e falo assim, olha, é resultado do trabalho também, né? A terminologia, né? Você ouvia, né, as pessoas falando de doença em fase final, processo ativo de morte, perdeu funcionalidade, não é um vocabulário rotineiro, né? Então, é bastante gratificante, assim, algo que engrandece a assistência para esses animais e para essas famílias, que a gente sabe que nesse momento de situações limites, né, o desfecho não muda, mas a história de cuidado faz toda a diferença. E Vinícius, se fosse deixar um recado para quem está nos ouvindo, que está, às vezes, um estudante veterinário ou algum veterinário que teve contato com todo esse sofrimento, você deixaria uma mensagem para eles que estão buscando esse outro olhar, essa outra forma de cuidar? O que você diria? Olha, não sei se eu estou falando com os veterinários que estão se formando ou se eu estou falando com o Vinícius que está lá no Parque da Água Branca, com 6 anos de idade, falando, mamãe, quero cuidar de bicho. Dizer assim, que essa é uma profissão das mais lindas e também das mais difíceis, que a gente vai ter contato com dor e sofrimento, com a vida e com a morte, e que no fim é sobre amor, né? Então, para mim, o que a gente faz com técnica, com conhecimento, com embasamento, no fim é sobre amor. Às vezes eu converso isso com a família, né? A gente fala na consulta muito sobre sintomas, inflamação, e fala muito sobre sentimentos. Eu falo, no fim, a gente falou aqui hoje sobre amor e sobre inflamação. Eu falo, vou escrever um livro, vai ser sobre amor e sobre inflamação e amor. O recado quando tiver dúvida, quando tiver difícil, quando tiver incertezas no caminho, né, lembra daquela criança, né, de 6 anos de idade, e o que ela está esperando de você, o que você está entregando para ela. É uma dúvida inspirada no que eu faço, né? Eu converso com o Vinícius de 6 anos de idade, aí eu olho e falo assim, tô honrando essa história, tô respondendo ao que você esperava, né, de mim. Por aí. E você teria um livro para deixar de indicação, algo que te auxiliou nessa jornada, algo que é um livro de cabeceira seu, que traz essa reflexão, que ajuda você se manter conectado? Ou um filme, ou algum vídeo específico, algo assim que vem à cabeça? Eu sou aquela pessoa que a hora que você falou assim, elenque somem todos da minha memória do que eu estava pensando assim, mas tem vários livros muito marcantes, né? O Bilhete de Plataforma é um livro que eu gosto muito, assim, dentre os livros, né, conhecidos de todos a respeito de cuidados paliativos, a forma como o Doyle narra e conta me toca muito, no aspecto de fazer isso do ser médico e ser humano, né? Do verbo, né? Ser humano. E ele me toca de uma forma especial. Perfeito. E você quer deixar onde a nossa audiência pode te encontrar, até para mentoria, para o curso que está para retornar, onde que eles te encontram? No Instagram eles acham todos os links lá, mais fácil do que eu lembrar site, e-mail, tudo. O Instagram é cpvet.oficial. CP de cuidado paliativo, cpvet.oficial.
Vai ser um prazer receber o pessoal lá, tirar dúvidas, compartilhar conhecimentos e saberes. E que é fenomenal, né? A forma que você traz cuidado paliativo para todas as pessoas, com a tua sensibilidade, com o teu jeito, com o teu amor, que a gente vê isso nas suas postagens, que tem alguém do outro lado que tem muito amor naquilo que posta. E isso é muito legal, esse resgate a tudo isso. Com certeza. Vinícius, te agradecer imensamente por esse papo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que toda a nossa audiência expandiu a cabeça, Sim. assim como a gente, conversando um pouquinho com você, e olhar essa outra forma de cuidar em várias áreas, em vários outros campos. Isso é muito legal. Su, sempre uma honra estar aqui com você, um prazer imenso trocar essas ideias e bater esse papo. É uma honra, né, Obrigado ter esse momento também. do VimoCast para poder encontrar essas pessoas tão especiais, né? Pra gente Obrigado aprender pelo com espaço, elas. pelo convite, pelo acolhimento, pela oportunidade de troca. Perfeito. Gente, agradecemos a presença de vocês com a gente até esse momento. Deixem a sua curtida, se inscrevam no nosso canal no YouTube e deixem um comentário aqui também. Vai ser maravilhoso conseguir ler. Além disso, compartilhe com aquele seu colega veterinário. Eu tenho certeza que vai abrir a mente dele. Valeu, valeu. Tchau, gente.